Rodrigo, se apresenta aí pro pessoal, fala de onde é a sua caravana, o que você anda fazendo atualmente aí no meio de ilustração. Ah, legal. Bom, para quem não me conhece, né, acho que a maioria, eu sou o Rodrigo Pascoal. Eu sou ilustrador e trabalho com ilustração desde 2010, né, então já aos seus 14 anos já que eu vivo de desenho, né. Eu sou formado em design gráfico, você comentou comigo que você também é designer, né. Eu sou formado pela FMU em design gráfico, me formei em 2012 e eu, antes disso, trabalhei em outras profissões, né, mas desde então eu venho trabalhando com desenho. E já há mais de 7 anos, se eu não me engano, eu não vou te saber dizer os anos exatamente, eu fundei, junto com mais dois amigos de infância, a gente fundou a Orbit Studio, que é um estúdio de games indie, né, brasileiro, e desde então a gente vem produzindo alguns jogos autorais e também jogos por serviço, né, para outras empresas de fora do Brasil. E é isso, e eu sou ilustrador, assim, na minha síntese, no meu cerne, eu sou um ilustrador, né, acima de tudo, assim, eu sou ilustrador. Cara, que legal, vocês abriram então uma empresa para jogos dentro do Brasil, cara. Isso É, assim, eu digo que é muito, muito incrível porque a gente sabe como que tá as coisas e como é complicado abrir uma empresa, gerenciar uma empresa. É difícil, é custoso, mas, cara, que legal. E como que tá sendo para você essa empreitada aí de estar trabalhando com os jogos? Ah, cara, é aquela famosa faca de dois legumes, assim, né? Ao mesmo tempo que é fantástico, né? Acho que eu repito pra mim todo dia, assim, quando eu acordo, eu falo, nossa, eu vivo de fazer videogame, né? Tipo, pra mim é um sonho conquistado, né? Pra mim e pros meus sócios também, o Valnei e o Elton, a gente sonha disso. O Elton, por exemplo, acho que eu conheço há um pouco mais tempo que o Valnei, a gente se conhece desde a quinta série. E desde a quinta série na escola, eu tô com 40 anos agora, só pra você ter uma noção. Desde a quinta série na escola, a gente já sonhava em ter nossa empresa de games, né? Isso era lá para, sei lá, 98, 99 ali. É, tipo, milênio passado, né? Literalmente. E a gente, assim, por mais que parecesse uma brincadeira de criança, a gente manteve esse sonho até a idade adulta e a gente chegou lá, né? Assim, aos trancos e barrancos. E eu falei que é uma faca de dois legumes porque aqui no Brasil é muito difícil, então é sempre uma luta, né? Assim, todos os dias, até hoje, mesmo a gente tendo lançado já 3 jogos, já a gente tá começando a produzir o quarto jogo para console, né? A gente também fez alguns jogos para celular, mas essa contagem é os jogos de console. E é assim, aquela alegria, mas também aquela luta, né? Mas é assim, como a vida de todo brasileiro também, né? Eu não posso me queixar, não, porque de qualquer forma ainda melhor do que muitas outras coisas que eu já fiz, né, na vida, assim. É, Mas, eu tava. Ah, desculpa te cortar, pode não, continuar. pode ir, eu tinha concluído já, tinha concluído. Não, é que Eu sou prolixo, se você deixar... Não, é que você falou que já trabalhou com muitas coisas, e aí algo que eu até acho legal de comentar é que eu assisti essa semana de novo o seu episódio lá do Iconic, você contando sua história, né? Ah, legal. E aí, escutando, tem aquela parte que você falou que você trabalhou no telemarketing. Eu também trabalhei no telemarketing. Também, acho que é a porta de entrada de muita gente, né, assim, às vezes o primeiro emprego de muita gente, era, né, hoje em dia deve ser tudo IA também, mas era a porta de entrada pro mercado de trabalho de muita gente, né, o telemarketing, foi o meu também, né. E eu vejo Acredito que a gente tem nisso. muitas semelhanças, tipo, a parte do designer gráfico, telemarketing, ilustrações do Akira Toriyama tal, Até tô animes, vendo ali atrás de você ali, ó. Já tinha visto a manga do Dragon Ball atrás de você ali. Eu já Ah, tinha, já tinha me ligado que você era boa pessoa já. Só de ter uma manga do Dragon Ball aí. tá tudo certo, cara. Dá pra, dá pra levar. Em qual área em específico você tá atuando aí dentro da empresa que você tá trabalhando agora? Assim, quando a gente fundou a Orbit, éramos só nós três mesmo, né? O Valnei, o Elton e eu. E eles dois são programadores. O Elton ele é mais focado em level design, então o level design de todos os jogos da Orbit foi ele que fez. Lógico, né? Depois, alguns jogos a gente teve outras pessoas trabalhando e eu vou até citar eles mais pra frente, mas ele era como se fosse o líder de level design. Aí o Valnei é o líder da programação e eu, em outros jogos, eu era o ilustrador, né? Então, assim, eu meio era assim, você podia falar direção de arte, mas na verdade é direção de arte de mim mesmo, né? Porque assim, sou eu que dirijo, sou eu que faço mesmo, né?
Mas, na verdade, assim, a gente teve a oportunidade de trabalhar com gente muito legal, assim, muito competente. Por exemplo, meu amigo Josir Júnior, que ele é quadrinista, inclusive tem 2 quadrinhos lançados aí, vale a pena, Diox, procura aí Diox na internet que vocês vão curtir. Ele que fez os conceitos, né, do Retromáquina, então eu atuava mais no caso dos conceitos, eu atuava mais assim, mais dando uma, como é que fala, assim, como era retrofuturista, eu focava mais em buscar as referências, né, para depois ele fazer os conceitos. E mais assim, no caso do nosso primeiro jogo lá, o Retromáquina, aí sou eu que ilustro o cenário todo, né, por exemplo, né. Aí, a partir dos outros jogos, o Haunted House e o Ebenezer, aí a gente já trabalhou com outros ilustradores, né? Depois, se tiver a oportunidade, até falar um pouco deles, todos foram muito bons. E atualmente no estúdio eu faço essa parte de direção de arte, mas eu nunca deixo de fazer mesmo o trabalho, né? Até porque estúdio pequeno, né, é aquele negócio, né? Você faz o café, você troca a descarga do banheiro que quebrou, você faz tudo, né? Ah, é E tipo o Hideo Kojima, né? Aparece lá, produções, é, Rodrigo Pascoal. Aí aparece lá, design, Rodrigo Pascoal, configuração. Vai aparecendo só o seu nome lá. então, tem muito isso, né? Mas hoje eu tenho na parceria ali na parte de gráfica, né? Eu tenho o Luiz, que é o que tá trabalhando com a gente já há mais de um ano já. Que, meu, o cara é sensacional também. A gente sempre trabalha ali. Lá na Orbit a gente tenta fazer. A gente sempre trabalha na horizontal mesmo, assim, né? Todo mundo participa igual, todo mundo dá opinião, a opinião de todo mundo conta, né? Assim, independente do cargo que tem. Você tem, por exemplo, assim, eu faço a direção de arte porque no fim alguém tem que definir qual que vai ser o caminho visual, né? Vamos É, supor, né? Mas não quer dizer que conhece mais ou faz mais do que os outros, né? Porque no meu caso e do Luiz, a gente trabalha literalmente lado a lado, né? Porque ele sempre do meu lado lá, e a gente também tá sempre com as ideias trocando, assim, para tentar evoluir os dois juntos. E tanto que esse último jogo que a gente fez, né? Não sei se você chegou a ver aquele Cyberpunk lá, a gente tá fazendo ainda, né? o que tem, que você até postou um story das pombinhas? Isso, esse mesmo, esse mesmo. Legal, legal. E ali, por exemplo, naquele cenário das pombas mesmo que você viu lá, tem partes que foram feitas por mim, partes que foram feitas pelo Luiz, o Elton que montou aquela cena, né, no level design, e se você olhar, você não fala. Eu mesmo às vezes esqueço qual que foi eu que fiz, que foi o Luiz, porque a gente sempre trabalhando bem alinhado ali, né, pra seguir a estética, né. E tem sido bem legal, cara, e no geral, assim, aí a parte que eu faço é essa, né, de dar uma direcionada na parte gráfica, mas lá dentro todo mundo dá pitaco em tudo, né? Dá um pitaco na programação, a programação dá um pitaco na arte e vai indo, assim, né? E até pro pessoal que está escutando conseguir compreender essa parte aí de direcionamento de arte, por exemplo, então, só para a gente dar um exemplo aqui mesmo, pessoal. Tipo assim, você tem lá uma demanda para partes do jogo, e aí se você nota que essas partes não estão coerentes uma com a outra para ter uma linha de raciocínio igual para ambas, aí você vai falando, olha, melhor mudar aqui, melhor alterar tais coisas para ficar o mais igual possível, né? Mesmo vindo artes de diferentes partes, né? Sim, sim. E, assim, saber entender também na direção de arte, que, por exemplo, tem uma frase que eu uso bastante, que eu gosto também, que é assim, cada escolha é uma renúncia. Então, assim, você escolher um direcionamento de arte, você está renunciando a várias outras coisas. Porque às vezes acontece muito também da gente sei lá, eu tô fazendo um jogo lá, aí eu assisto uma animação do Hayao Miyazaki, aí eu vou querer incorporar coisas da animação no jogo, só que o jogo já tava indo numa outra linha, aí só porque eu gostei de um outro negócio eu quero colocar, mas assim, as escolhas que eu fiz para aquele caminho gráfico já foram definidas e normalmente é definido por conta de algum motivo, né? Então, assim, é manter a coerência, por exemplo, nesse jogo mesmo que é pixel art, né, o do Pombo lá que você comentou. Às vezes é muito fácil a gente começar a desenhar um negócio e sair um pouco da estética de pixel, né? Então a gente estipulou, por exemplo, tamanho de pixel para a gente poder fazer tudo coerente, né? Aí tem essa linha de você direcionar para as escolhas, né? Não quer dizer que, por exemplo, um estilo de arte é melhor que o outro, nem nada, mas é você manter a coerência porque às vezes acontece muito em jogo de quem está começando a fazer jogo, por exemplo. O personagem é num estilo, aí o cenário é em outro, aí os efeitos de combate, por exemplo, né? Você dá uma porrada, vai sair umas faíscas, assim. Aí tá em outro estilo também, então, assim, falta coerência, né? Então, acho que o trabalho da direção de arte
É que nem sabe aqueles caras que eram continuista de filme, já viu essa Ah, profissão? já vi. Que ele tem que sempre reparar como é que tá tudo no cenário pra quando entra um corte de cena ou outra não mudar nada de lugar, não mudar o penteado do ator e tal. Então o trabalho da direção de arte eu acho que é muito isso, assim, além de você entender por que aquele projeto pede aquela escolha gráfica, né? Aquele direcionamento, e uma vez escolhido isso, você saber quais são as características que definem aquilo e trabalhar em conjunto com o time para manter aquilo lá, né, até o final. É lógico que no caso de uma empresa pequena e também aqui no Brasil, tudo tem que ser levado em consideração, porque às vezes o escopo e o orçamento vai influenciar na escolha da direção de arte, entendeu? Sim. Porque vamos supor, eu vou fazer um jogo, eu tenho tanto de tempo e tanto de orçamento. Aí não dá pra eu tentar fazer o GTA, entendeu? Tipo, eu tenho que saber... Ou, por exemplo, eu vou fazer um... Às vezes você pode fazer o mesmo estilo de jogo, só que dependendo da escolha gráfica, ele pode ficar muito difícil de fazer ou pode ficar muito fácil de fazer, entendeu? Ou mais simples, né? Fácil eu acho que nunca é fazer jogo, né? Você, como tá bem inserido lá dentro, como que o pessoal define... Não precisa ser muito específico, mas assim, essa arte aqui vai ser muito custosa e essa daqui vai ser menos, assim, o tipo... Assim, eu não consigo nem imaginar como que vocês fazem esse parâmetro de comparação de uma arte que vai ser mais custosa para estar fazendo a produção do jogo e uma que não vai ser. Ah, ótima pergunta. Então, isso eu acho que vem um pouco com a experiência e assim, com a minha experiência eu posso afirmar que, assim, não importa no meu caso, como eu sou ilustrador, mesmo que eu desenhasse muito bem, o que não é o caso, né? Mas mesmo que eu desenhasse muito Louco, bem... não, você desenha bem pra caramba. Sempre tem alguém mais forte, né? Como diria o Street Fighter, né? Nós vamos ao encontro do mais forte. Mas mas, tipo, isso não é tão relevante porque, assim, no meu caso, na minha posição como direção de arte, é mais importante eu conhecer não só a minha parte gráfica, conhecer bem isso também, mas conhecer também todos os outros processos. Isso daí era muito importante, por exemplo, quando eu trabalhava na fábrica, né? Trabalhei de peão de fábrica há muitos anos. Você tinha que saber a sua parte da produção da fábrica e tinha que saber todo o resto da linha de montagem, porque a forma como eu monto a minha peça vai influenciar lá na frente no carro montado, vamos supor, né? É um aprendizado que eu trouxe de lá, por exemplo. E fazendo o jogo é exatamente a mesma coisa, só que, claro, né? Outras especificidades, mas o mais importante é você entender, por exemplo, eu tenho que saber, eu não preciso saber programar ou saber, né, montar um level design, mas eu preciso conhecer certas características nessas etapas que a arte vai influenciar. Por exemplo, né? É muito comum, por exemplo, um cara que é animador de desenho animado, por exemplo, né? O cara faz animação para TV ou para cinema, né? E aí, quando o cara vai fazer o jogo, o cara quer fazer aquela animação super fluida, né? Tipo, o cara quer fazer, vamos supor, o personagem vai dar um pulo. Aí imagina que é um personagem tipo Prince of Persia, né? Ele vai dar um pulo lá. Aí o cara que é animador mesmo, quem for de animação aí estiver ouvindo vai saber, o cara tem que fazer, por exemplo, tem as regras da animação, né? Você tem que fazer a antecipação do pulo, então o cara tem que se preparar, ele tem que abaixar, aí ele tem que dar um impulso, tem que sair do pulo, aí quando ele dá o pulo, ele tem que ter o follow-through, né? Das outras, tipo assim, vamos supor que ele tem uma capa, tem alguma coisa, tem que ter uma física nisso que vai acompanhar o movimento do corpo dele. Tem uma série de características que numa animação para TV, por exemplo, naquela animação do Tarzan, né, da Disney, que eu acho sensacional. Cara, aquela é o top, né? É o top. É o nível máximo da animação 2D. Tirando a Akira também, que é um outro espetáculo, né? Também. Mas o cara quer fazer isso porque ele acha que isso é bom. E é bom numa animação de TV, mas num jogo, se você faz isso, vamos supor, eu apertei pra pular. Eu tô chegando perto de um buraco com o personagem e apertei pra pular. Aí, na hora que eu apertei pra pular, vamos supor que ele vai pular numa plataforma que tem um tempo lá pra você cair em cima dela. Aí eu apertei, aí o boneco abaixa, faz toda a antecipação, depois ele sai do chão e pula. Aí, tipo, pro jogador dá uma sensação que eu apertei e ele não pulou, entendeu? Exatamente. Tipo, a nossa reação é muito rápida. Então, eu como direção de arte, na hora que o cara tá animando, eu tenho que entender que esse tipo de coisa vai acontecer lá na frente. E a animação, ela tem que ser bonita, mas ela tem que ser funcional também no jogo. Por Red Dead, que muita gente reclama que tipo, é muito lento o jogo, porque certas ações, né, ela tem esse gap aí de por exemplo, o cara tá andando, aí você para, ele ainda dá uns 2 passinhos e fala, pô, mas eu parei. Meio que isso. E algo interessante da animação que você comentou, é até bobeira minha assim, mas eu peguei recentemente, eu tô estudando um pouquinho de animação, mas não por que eu vou fazer algo assim, não, é só porque deu vontade de estudar a animação, né?
Aí eu tô lendo aquele Guia do Animador e, cara, é fantástico. Acho que esse que é o nome, Guia da Animação do Animador. Só um segundinho. Não, tranquilo. É, isso aí. Cara, esse livro... Tipo assim, minha esposa ela até ficou embasbacada porque... Minha esposa até ficou meio embasbacada porque, assim, eu peguei esse livro pra ler e, tipo assim, eu tava lendo umas 100, 200 páginas, assim, igual doido, aí eu voltava, começava a ler de novo, porque esse até fugi um pouco aqui, mas é porque esse livro aí, ele te fisga muito bem. E mesmo que você não seja animador, seja um ilustrador, ele é excelente, é incrível. E essa parte que você falou da antecipação, da física, é muito bom de ver mesmo como que os games trabalham com isso e a gente estudar várias partes, igual você falou, entender diversos pedacinhos. Tipo, você não precisa ser um modelador 3D incrível, mas você entender como funciona a modelagem 3D vai ajudar. Você entender como funciona uma animação vai ajudar para depois na hora do cara fazer as coisas para você, que é o diretor de arte, ele conseguir encaixar dentro da forma mais funcional. Então eu acho muito legal esse ponto aí que você deixou a animação também faz muito sentido, tem que ser funcional. E até me perdi, porque, cara, esse livro é muito bom. Esse livro é É fantástico. muito bom. Ele, para quem quiser depois comprar o livro e tal, ele tem essa versão que eu tenho aqui é feita pelo Senac, né? Fazendo um jabá aqui que minha esposa trabalha no Senac. Mas ele é muito bom mesmo. Ele, em inglês ele chama Animator Survivor Kit, aqui em português tá Manual de Animação, né? Tipo, ficou meio... Eu gostava mais do Survivor Kit, né? Que é o É. guia de sobrevivência do animador. E ele, assim, é a bíblia da animação, né? Ele vai ter tudo que você precisar saber de animação, da base, né, da animação. Mas que nem como você comentou, é um livro fantástico, ele vai te passar toda a base, e eu acho que, assim, não sei se você já viu os grandes artistas mesmo, normalmente os caras iam no nível máximo de técnica, assim, né? O cara estudava até ele dominar anatomia, perspectiva, pintura, luz, sombra e tal. Aí depois, tipo um Picasso da vida, por exemplo, aí depois o cara começava a estilizar. Aí o cara fazia um desenho super estilizado, super simples, porque assim, é muito bom você entender toda a base de tudo, para depois você começar a brincar com aquilo, né? Para você começar a Uhum. experimentar, para você começar a testar novas maneiras de fazer, porque eu acho que é isso que dá base para você. Porque eu vejo muitas vezes, às vezes o cara tá começando a estudar desenho, e aí começa a querer fazer umas coisas. Assim, não existe regra, né, no desenho. Faz o que você achar melhor, o que der certo pra você. Às vezes dá certo mesmo. Mas eu particularmente, como eu sou inseguro, né, eu prefiro ter uma base melhor para depois começar a extrapolar, né? É. E, e no jogo, entender essas particularidades, assim, tanto como consumidor de jogo, né, como jogador mesmo, e na hora da produção você saber entender isso, né? Assim, eu tô falando isso aqui como se eu tivesse a maior propriedade, mas todo dia lá é um aprendizado. Mesmo hoje em dia, assim, cada jogo que a gente tá fazendo vem uma dificuldade diferente. É uma profissão curiosa, né? Porque, assim, você nunca pode fazer a mesma coisa, assim. O próximo projeto você tem que fazer... Mesmo que fosse a continuação de um jogo que você já fez, ele tem que, de alguma forma, inovar, tem que trazer novas mecânicas, né? Então, é bastante desafiador nesse sentido. E acho que a principal o trabalho da direção assim no jogo é realmente isso, não é, às vezes nem só a direção de arte, que nem quando você viu, sei lá, um jogo, você mesmo citou o Kojima, né? Um jogo de Hideo Kojima. Aí por que o nome do cara pesa muito naquilo? O Kojima propriamente dito, ele provavelmente não bota a mão em nada lá para produzir, entendeu? Ele não vai pegar no mouse lá e sair modelando os personagens, sabe? Ele vai só olhar e vai falar, ó, isso aqui tá bom, isso aqui não tá legal. O feeling no jogo é um negócio super valioso, né? Então, assim, Sim. você entender o que faz um jogo ficar bom. E eu falo assim, tipo aquele efeito Dunning-Kruger, já ouviu falar? Não, eu Que não. é tipo assim, quando você não conhece uma... É que esse efeito aí ficou... sei lá, não é uma coisa psicológica, ficou muito famoso quando... Sabe uma senhorinha que pegou um quadro de Jesus lá, foi tentar restaurar e virou aquele meme, que era tipo uma imagem de Jesus toda retorcida, assim? Não sei se Não você já tô viu. sabendo. É um meme bem famoso, assim, mas a história é o seguinte, ó, é uma senhorinha que ela trabalhava numa igreja, lá numa paróquia lá na Europa, lá, né? Poxa, lá tinha umas pinturas na igreja que eram daqueles caras classicões, assim, os pintores, né? O quadro já tinha mais de 100 anos, então um baita quadro bem pintado, assim, do rosto de Jesus, assim. Só que o quadro, com o desgaste do tempo, ela foi tentar restaurar, e ela mesma, assim. Só que ela deve ter olhado, aí tinha assim, sabe quando descasca um pouco uma tinta no rosto, alguma coisa, ela falou assim,
Ela olhou e pensou assim, meu, acho que eu consigo dar uma pincelada nisso aqui e dar uma rebocada aí, né? Dar uma maquiagem. Eu faço maquiagem em mim, por que que eu não posso Meteu rebocar o o quadro? louco. Meteu o louco, né? E assim, foi indo, o quadro virou uma doideira. Depois eu até acho a imagem, eu mando pra você ver aí. Uhum. E esse efeito é um efeito que é assim, né? Explica na parte psicológica do negócio. Que quando você tá de fora, quando você não conhece muito uma área, vamos supor assim, eu olho um carro e eu falo assim, acho que eu consigo trocar o pneu, vamos supor, só olhando assim, né? Vou lá tentar fazer. Aí quando você realmente tenta fazer, tem aquela curva de aprendizagem que quando você começa a aprender um pouco, aí você cria noção do quanto você não sabe, né? Ah, sim. Assim, Ah, eu entendi sabe? o Você só, conceito. por exemplo, assim, a gente que desenha, por exemplo, você desenha também. Se eu mostrar o desenho do Mike Azevedo, por exemplo, para um cara, o cara vai achar bonito, com certeza. Mas só a gente que desenha sabe o nível técnico que tem um desenho de um cara desse, entendeu? Às vezes Sim. o cara vai olhar, por exemplo, o trabalho do. Nem gosto de comparar, mas vamos supor, vai pegar um Romero Brito e vai pegar um Mike Azevedo, o cara vai achar que os dois estão bonitos, entendeu? Só que, só que a gente que desenha, a gente sabe o nível técnico que um tem e o outro tem, né? Sem Ok. fazer juízo de valor, né? Cada um Não, julga como quiser. Romerão, o cara ficou milionário assim. Né? Assim, eu particularmente gosto mais dos desenhos do Mike, mas E isso tudo que bem. você falou, cara, é muito relevante. Aconteceu comigo recentemente com a parte de animação que eu falei pra você que eu peguei pra estudar animação. E aí o que aconteceu? Eu falei, animação, só desenhar um desenho atrás do outro, tamo aí. Aí eu catei e falei, vamos fazer o meu. Eu tenho um personagem lá, falei, vou fazer ele andando. Animação, fácil. Aí eu tentei fazer direto, falei, olha, deu certo, né? Eu tirar os keyframe lá que eu sei o que é keyframe. Keyframe é as partes paradas e depois você só junta fazendo o resto. Eu falei, vou fazer os keyframe, aí fiz. Aí não deu certo. Eu falei, cara, tem algo errado isso aqui. Tipo, as coisas não tá mexendo direito, não tá parecendo uma. Não tá parecendo uma animação, né? Eu falei, pô, tem alguma coisa errada. Quer saber? Eu vou estudar essa bagaça, vamos ver o que tá acontecendo. Aí eu catei o livro, né, do animador, falei, eu vou ler, vou entender isso aqui, vamos esmiuçar pra ver o que tá acontecendo, porque é fácil, pô. É só fazer um desenho atrás do outro. E aí você começa a ver o conceito de velocidade, de antecipação e tudo isso, aí você fala, poxa, eu não sei nada. Sei nada. Então. E Só o conceito animação. básico, assim, do desenho, você já fica, pô, tipo, a roupa é outros 500 ainda. E isso engana muito, porque tem muita gente que acha que o exercício básico é fazer o loop de caminhada, né? Mas até hoje, que eu tenho já uma prática, né? Até hoje eu acho difícil fazer o looping de caminhada ficar bem bonitinho mesmo, né? E aí, por exemplo, no mesmo loop de caminhada, dependendo de como você coloca os frames, você vai fazer o personagem parecer que ele é mais pesado, ou parecer que ele é muito leve, né? Uhum. Então, a animação é muito traiçoeira nesse sentido. Ela parece ser tranquila, mas às vezes um detalhezinho, alguma coisa assim, o arco também de animação, né, faz muita diferença também. É. Então, é uma coisa, além da prática, né, acho que muita observação. E que nem você falou, quando você começa a estudar um pouco, você vê o quanto você não sabia antes. Então, eu recomendo muito assim para quem for tentar fazer jogo de videogame, façam jogos, mas começa assim, tenta fazer um jogo para celular, mas termina também, né? Que tem muito isso. Às vezes você faz no começo de carreira, né? A gente tenta fazer você faz uma animação, aí joga lá na Unity, aí faz o boneco pular, aí você fala, pô, tô fazendo um jogo. Legal, é um bom começo, mas assim, um jogo até você finalizar, entregar, lançar numa loja, seja no celular, ou seja na Steam, né? São desafios assim que são inerentes de você produzir jogo e que são muito difíceis, né? Sim. Vai muito além de fazer um personagem pular numa tela, né? Então, realmente, jogo é difícil até para quem já faz com muita frequência, né? E Mas, pra você que trabalha. Desculpa, não, perdão. pode falar, pode falar. É que tem um É, delay, né? Aí fica. pra você que tá trabalhando com isso, e até algo relacionado ao que o livro lá da animação comenta, é sobre. Que você falou assim, porque você tem que entender a fundo para depois quebrar a regra e fazer algo estilizado. Porque senão você sempre vai usar aquela maquiagem, a maquiagem do é o meu estilo, tá Ah, sim. personalizado, sendo que você é algo que claramente você não sabe. E eu sinto que nos jogos ele tem isso de também não conseguir maquiar um defeito, porque quando tem um defeito, o defeito fica claro. Eu acho que um dos mercados mais difíceis de trabalhar é os jogos e muito por conta disso, assim, né? Você tem uma mídia que quem consome não consome passivamente, né? Por exemplo, um filme. Ele consome ativamente, ele vai interagir.
Aí ele vai tentar bugar, é impressionante, assim, você faz um jogo, aí pra você tá tudo certo, não tá bugando e tal. Você deu na mão da primeira pessoa que nunca viu, assim, vai jogar, cara, no primeiro obstáculo a pessoa buga o jogo lá, e você fala, meu, caramba, nunca pensei que fossem jogar desse jeito, porque realmente, uma vez que a pessoa tá livre lá dentro do jogo pra poder interagir, ela vai agir da forma que ela achar melhor, né? E tem muito isso também, isso é muito interessante também no desenvolvimento, né? Você conseguir fazer com que o jogador se sinta livre da mesma forma que, na verdade, você tá guiando ele, né? O primeiro Mario Bros. É um exemplo muito sensacional disso, o Mario Bros. Original do Nintendinho, né? Que a primeira fase dele é isso, assim. Naquele tempo lá, por conta das limitações técnicas também, né? O cara não conseguia fazer que nem faz hoje em dia, que vai fazer um tutorial, o cara faz um filminho, mostra ali onde você tem que clicar, o que você tem que fazer, né? Naquela época era tudo bem sucinto. Aí não sei se você lembra da primeira fase do Mario 1, que ele começa assim, começa o Mario no canto esquerdo da tela, e é muito interessante isso, porque até isso já é uma escolha muito fantástica, assim. Ele coloca o boneco no canto esquerdo da tela, deixa eu ver se eu coloco aqui, acho que tá no direito aí na cena, né? Não sei. Tá no direito. Deixa eu ver, no canto esquerdo da tela, deixa eu ver. Aqui assim, né? E automaticamente, ninguém te fala nada, mas começa o jogo ali. A primeira coisa que a pessoa faz é ir pro lado direito da tela. Porque, assim, é onde tem mais espaço. O personagem tá bem no cantinho, então dá a impressão que, assim, o lugar que ela tem que percorrer é pra direita. Sem você falar nada, assim. Se você começasse o jogo com um boneco no meio, a pessoa ia ficar na dúvida, falar, ué, eu vou pra esquerda ou vou pra direita? Não sei. Isso que, hoje em dia, já tá bem estabelecido, que normalmente começa na esquerda e vai pra direita nos jogos, vamos supor, né? Mas naquele tempo lá que os jogos estavam começando, por exemplo, Mario é o primeiro jogo de plataforma, né? Ou um dos primeiros, assim. Então não tinha nada muito definido, assim. Então você tinha que saber guiar. Então, aí a pessoa começa a andar pra esquerda. Aí o que acontece no Mario? Tem aquela primeira barreirinha, assim, que tem uns bagulhinhos pra você pular, né? Uhum. E aí o que acontece? Embaixo deles já vem vindo um cogumelozinho andando, que é tipo, você não sabe se é um amigo ou se é um inimigo. Aí vamos supor, assim, você nunca jogou. Imagina que você nunca ouviu falar de Mario, é a primeira vez que você tá jogando. Aí você não sabe o que aquele bichinho vai fazer. Então, muito provavelmente a primeira vez que a pessoa jogou, a pessoa foi, encostou no bichinho e morreu. Aí parece frustrante, mas aí aquilo ali é logo no começo do jogo. Quando você morre, você volta exatamente da mesma cena, né? Então não é algo muito punitivo, né? Aí a pessoa já aprendeu, fala, ó, aquele bichinho ali vai me fazer mal, então beleza. Aí o que acontece? Na segunda vez a pessoa vai andando, aí quando o bichinho tá vindo, a pessoa pula o bichinho, e se você olhar o timing certinho, na hora que você pula o bichinho, você já acerta a caixinha que tem um cogumelo que vai te fazer crescer, né? Verdade. Olha, eu nunca tinha pensado nesse esquema de tutorial já meio que inserido na play do cara lá no Mario. Então, e é engraçado porque, assim, se você olhar tanto o inimigo do Mario quanto o item que faz ele ficar grande, são cogumelos. Os dois são cogumelos, né? O Goomba lá, nem lembro o nome direito, é um cogumelozinho. E o item que faz bem é um cogumelo também. Então, é uma coisa assim, ele te ensina ali que a diferença entre os dois, né? E aí é interessante que o cogumelo, ele pula da caixinha e ele vai indo pra frente. Só que automaticamente, quando ele cai, tem um cano que ele já bate e já vem na sua direção. E ali você não tem muito pra onde fugir, porque se você pular de novo, ele ainda vai te pegar, né? Porque você tá dentro daquele espacinho limitado pelas caixinhas ali. Então, automaticamente, ele te força a pegar aquele item, e aí você cresce e você entende já como jogador. Isso é muito sensacional, porque, assim, ele não tá subestimando o jogador, né? Pegando pela mão. Ele tá, de alguma forma, mas ao mesmo tempo, ele tá guiando de uma forma inteligente ali, né? Ele entende o jogo dele, né? No caso, o Shigeru Miyamoto, que foi quem fez o primeiro Mario lá. Ele entende o que o jogo dele é, ele entende o que ele precisa ensinar para o jogador e ele constrói a fase de uma forma que aquilo vai acontecer naturalmente, né? Então, isso é um nível pequeno disso, mas, assim, nos jogos até hoje tem um pouco disso, por exemplo. Por exemplo, você tá jogando o Uncharted, que é um jogo AAA, super, né, grande e tal. Normalmente você tá chegando numa área, você vai andar com o personagem, aí quando você vai ver, tipo, tem uma luz lá num lugar assim que você fala, nossa, olha que interessante, deixa eu ir lá ver. Então, meio que, tipo, aquela luz de alguma forma tá te guiando pra ir ali, que é onde você vai passar o jogo, né? Então, são maneiras e maneiras, né? Cada dia e cada jogo as pessoas descobrem maneiras diferentes de fazer isso da melhor forma, né? Mas são coisas que é interessante você ir vendo como o design de jogo faz muita diferença, né? Como é difícil também fazer um jogo, por mais simples que ele seja, né? Um jogo bom. E, por exemplo, o Mario Bros. Mesmo, esse do Nintendinho, até hoje, se você jogar, ele é um ótimo jogo. Ele tem um gameplay muito bom. Vixe, minha mulher adora Mario. Então, mas na mesma época dele, pega os outros jogos de plataforma dessa época que tentavam copiar o Mario. Joga eles hoje em dia pra você ver como é que é. Tipo, o pulo é ruim, os desafios são meio meia boca. Porque, assim, tem muito isso, assim, não é só
gráfico nem nada, é muito o design de jogo mesmo, no geral, né? E engraçado que o Shigeru Miyamoto, que é o cara que criou o Mario, criou o Zelda, criou praticamente o videogame como a gente conhece, né? Ele foi contratado na Nintendo para ilustrar, ele é ilustrador também, né? Ele fazia ele desenhava a parte de fora das máquinas de fliperama, sabe? Aquelas máquinas de fliperama antigas, elas tinham uma lateral assim que era desenhada, né? Muito Tipo, bonito. Eu até consegui chegar a ver algumas quando eu era menor, porque, tipo, meu pai ia naqueles bar que tinha sinuca, mas não pra beber, só pra jogar sinuca, né? Meu pai não bebe. Mas, tipo, ele ia pro futebol, né? Daí depois ia pra aquele bar e aí naqueles bar pra jogar sinuca. E aí tinha, às vezes, algumas máquinas e tal. E aí do lado, porque elas eram já bem velhas também. Aí tinha, as novas não tem, algumas não tem, só é preto mesmo dos lados. Ah, verdade, né? Mas as antigas lá que a gente ia naquele local específico, tinha ainda uns desenhos assim, já meio velhinho, mas tinha lá uns desenhos legais, principalmente do Street Fighter. Ah, verdade. Eu como sou bem mais velho que você, eu cheguei a pegar na época mesmo, né? Eu lembro sei lá, acho que 92, mais ou menos assim, 93, não lembro exatamente, de eu ir comprar alguma coisa no bar e aí sobrava aquele troco da compra e aí no bar sempre tinha um fliperama lá e aí jogar. Acho que o primeiro que eu vi na vida foi o Real Bolt Fatal Fury, que era... É menos popular que Street Fighter, né? Mas Street Fighter também, quando bombou, não existia mais nada, né? Era só Street Fighter, né? Nossa, Street Fighter é maravilhoso. Eu gosto muito do Alpha e do 2, aqueles que tem... os primeiros nem tanto, mas esses que já eles estavam tentando chegar numa arte bem de anime mesmo. Sim, sim. Que você vê que eles estavam tentando alcançar a arte de anime, aí você fala, cara, esse aí é... E até hoje, eu comparo com os novos que lançaram agora, tipo 5, 6... Aí eu olho assim, tá 3D, todo mundo faz aí modelagem. Eu gostava assim da animação 2Dzinha lá e tal. Que até que na hora do Hadouken você via que a roupa dele dava pra trás, sabe? E eu ficava tipo, eu lembro que eu era criança e falava, mano, olha a roupa dele, isso parece um desenho animado, porque ele dá o Hadouken e a roupa dele faz um. E pra mim era doideira aquilo lá, né? Até porque, tipo assim, quando eu era criança ainda já tinha uns videogames e tal, mas a minha família nunca teve condição de ficar comprando, tipo, toma seu Nintendinho, tipo, demorou pra caramba pra eu ter um videogame. Então, eu ainda não tinha muito conhecimento, demorei pra conhecer jogo. Então, assim, esses dos fliperama foi os primeiro. Aí depois foi o Polystation, tá? Atari, mais... Clássico Polystation, né? Polystation. Então, é engraçado que isso que você falou dele parecer um anime, né? Hoje em dia as pessoas falam muito de pixel art, mas na época lá na época que esses jogos saíam mesmo, por exemplo, Street Fighter e tudo, eles não estavam tentando ser pixel art, eles estavam realmente tentando ser um desenho. E quando a gente jogava nas TVs de tubo, que eram as TVs da época, como é que chama? Tinha tipo o jeito que ela renderizava os pixels, na verdade, ela grudava eles, né? Ela juntava e parecia que era um desenho, na verdade, não parecia que era pixel, né? O Edu, lá do BRSK Edu, ele fala, são os pixels adjacentes que fazem uma mescla por conta que a TV de tubo ela não tem a mesma qualidade de uma LED para iluminar tudo, então eu acho que é isso mais ou menos, por conta da forma dela não ter essa iluminação para tudo, ela meio que juntava alguns, fazendo a aparência ficar mais lisa e bonita. Tanto que se você jogar numa TV de LED ou OLED hoje em dia, você vai ver todos os quadradinhos, vai ficar até mais feio o jogo. Mas se você pôr nada de tubo antigo, você vai ver que o jogo tá bonito. Tem uns emuladores hoje em dia de jogo antigo que eles têm aquele scanline, né? Que ele tenta simular como se fosse TV de tubo, eu acho que fica um pouco melhor, né? Mas, por exemplo, meu irmão mais novo, né? Eu e meus irmãos, no geral, a gente coleciona videogame, a gente também não tinha dinheiro para ter na época, né? Que a gente era mais novo. E aí, quando a gente cresceu, começou a trabalhar, a gente começou a curar nossos traumas aí, né? Então, até hoje a gente compra os videogames antigos mesmo, que a gente gostava. E meu irmão mais novo, ele tem uma TV de tubo lá e a gente joga de 14 polegadas, né? E aí o desenho fica perfeito, assim. Você tava comentando do Street, eu também gosto mais dos 2D, né? O meu favorito é o Street Fighter 3, que muita gente não gosta, mas ele, em termos de animação, cara, é o melhor de todos, assim, do Street Fighter. Isso eu posso te afirmar sem sombra de dúvida, assim. Ele é pau a pau com o Mark of the Wolves, que é o Garou, né? Não sei se você já ouviu falar, que é o Fatal Fury 4, na verdade, né? Lá no Japão ele é meio que o Fatal Fury 4, só que pra gente fica com o Mark of the Wolves. Ele, um absurdo também. Acho que é o ápice dos jogos 2D de luta ali, foram esses dois, assim. Pior que eu conheço mais como Fatal Fury.
É? Então, tem o Fatal Fury mesmo, os antigos, mas o Garou, ele acabou, pra gente acabou mudando de nome, sei lá, né? Seria o Fatal Fury, que ele tem o Rock Howard, tem já adulto, né? E foi treinado pelo Terry. Aí ele tem o mesmo problema do Street Fighter, problema entre aspas, né? Mas o Street Fighter tinha 2, aí lançaram 3 nova geração. Aí eles mantiveram só o Ryu e o Ken e trocaram todos os outros personagens clássicos, né? Por novos, né? E, assim, os novos não agradou todo mundo. Normalmente novidade não agrada tanto, né? E o Fatal Fury foi a mesma coisa. Então, na época, as pessoas não aceitaram tanto. E também era o comecinho dos jogos 3D no PlayStation. Então, ficou bem... E veio essa série Alpha que você comentou, que ela fez muito sucesso, né? Que ele parecia mesmo anime. Eu e adoro. ela parece anime porque ela justamente foi baseada no... Quando saiu o anime do Street Fighter, saiu o anime e saiu um filme animado, né? De Street Fighter, chama Street Fighter The Movie, se eu não me engano. Que é uma animação japonesa, que é muito boa, inclusive. O filme é melhor do que assim, em questão de animação, na minha opinião. Sim, minha opinião. O filme é melhor do que o anime. Ah, sim, em questão de técnica de animação, com certeza, é muito melhor. Até porque normalmente a produção é maior, eles animam mais bem feito, né? Essas séries que são séries pra TV, assim, eles tinham um pouco menos de quadro de animação. Mas aí, quando fez sucesso essa animação que é o filme, aí eles resolveram copiar um pouco daquele estilo da animação pro jogo também, né? E foi o mesmo carinha, se eu não me engano, é o mesmo carinha que fez o Darkstalkers, que o Darkstalkers, não sei se você já viu da Capcom. É um jogo, aquele jogo que tem a Morrigan, sabe? Já ouviu falar da Morrigan? Acho que esse eu não vou saber qual que é. Ele é um jogo meio obscuro, assim, que ele tem... Tipo, você joga com uma múmia, com um lobisomem, aí tem a Morrigan, que a Morrigan é bem famosa, né? Que é uma mina que ela tem um cabelo azul e ela tem umas asinhas de morcego na cabeça, assim, já viu? É bem famosa. Já vi. Não, essa aí eu já vi. Essa Então, eu não sei quem que é. É o jogo original dela, por exemplo. Ela é muito famosa por aparecer nos outros crossover da Capcom, né? Então, aí o cara que fez o design desse Darkstalkers, ele fez um design muito legal, com uns pixels grandes, já era para CPS2, que é uma placa da Capcom lá para os fliperamas, né? E aí eles resolveram misturar as duas coisas, tentar seguir o estilo anime e fizeram o Alpha, né? Que daí o Alpha é muito da hora, né? O desenho dos caras, assim, muito bom. Aí do Alpha veio o X-Men vs Street Fighter, né? Veio aquele Marvel vs Capcom. Nossa, tem muito jogo bom naquela época lá. Você puxou bastante coisa, assim, de todo esse tempo aí que você tem na sua carreira, parece que tudo vem alimentando cada vez mais os seus direcionamentos artísticos e tudo mais, vai te deixando um pouquinho mais refinado para notar coisas que às vezes não é nem em algo específico que você tá fazendo especificamente para você numa arte sua, às vezes é para um trabalho dentro da área de jogos, e eu vejo que isso influencia bastante, né? Mas ao mesmo tempo, como você falou lá no início, que você tem que ter muito cuidado para não deixar todas essas influências atrapalharem o seu foco principal, que é, por exemplo, quando a gente está fazendo uma ilustração, né? E aí você tem certas referências até o momento que você tem ao longo da sua vida e vai moldando o seu estilo, né? Vai moldando o seu estilo, que no caso é sua técnica até aquele momento, o seu estilo. Pode melhorar. E aí você às vezes encontra algo diferente por fora, você fala, pô, será que eu devo acrescentar isso? E você, como diretor de arte, ter que ponderar que não, já está numa linha de raciocínio aqui, a gente tem que manter e tudo mais, né? Eu vejo que é tudo isso que vem aglomerando aí do que a gente vem conversando, né? Que dá para notar que você tem já de experiência. E ainda dentro dessa... Desculpa. Não, e ainda dentro dessa linha, né, da direção de arte e tudo mais, você como alguém que está trabalhando assim efetivamente nessa parte, ainda sobra tempo assim para você ir em projetos pessoais, assim, com ilustração ou até com um jogo à parte que você esteja fazendo assim, sabe, por conta. Até porque eu vi que você trabalhou no... eu não consigo pronunciar, é o House... Como que é o nome? Haunted House. Haunted House, isso. Sim. Você trabalhou recentemente, assim, como que é equilibrar esses projetos? Ainda dá para você fazer projeto pessoal? Como que é? Bem legal. E, assim, só comentando um pouco com o que você comentou antes, isso de formando uma bagagem mesmo, assim, né? Eu costumo falar é tipo uma biblioteca de soluções, né? Tipo, eu acho bem interessante você, por exemplo,
no nosso caso, eu tô produzindo no caso, videogame, né? Mas também é uma coisa que eu consumo muito, que eu também gosto muito de jogar. Putz. Então, eu tento fazer esse exercício. Mas isso poderia ser, por exemplo, se eu fizesse filme, eu também consumiria filme, né? Por exemplo, se eu sou cozinheiro, eu também consumo comida, né? Eu vi um chefe de cozinha, aquele Rodrigo Oliveira, né? Que é o dono do Mocotó. Ele comentando, né, que ele vai muito em restaurantes de outros caras que ele admira, ou que ele ouviu falar que o restaurante é bom, ele gosta muito de ir e observar como que é a experiência. Não pra dar um Sharingan lá no trampo do cara, né? Mas, tipo assim, pra você entender também, né, como que o consumidor se sente. Ou, por exemplo, quando dá certo, por que o consumidor gostou, né? Então, acho que é muito isso, assim, você, no caso, eu quando tô... Eu também sou muito velho, né? Aos poucos você vai acumulando também um pouco de experiência mesmo. Mas também ter esse olhar atento, assim, quando eu tô jogando. Por exemplo, desde a época do Ocarina of Time, né? O Ocarina of Time, você já ouviu falar do Zelda já, né? Aí, rapaz do céu, isso aí dá até trabalho que minha esposa às vezes tem que brigar pra tirar do Zeldinha. Você joga o mais novo, Breath of the Wild? Joguei, eu só não joguei o último agora, que é o... Tears of the Kingdom, É, né? porque como eu não zerei o Breath, então eu falei, pô, é melhor eu esperar zerar tudo que eu quero zerar nele, depois eu vou pro próximo. Então. Os jogos são grandes, né? Mas o primeiro Zelda que eu joguei foi o Ocarina of Time, que ele é de 98, só pra você ter uma noção. Não sei que ano você nasceu, mas eu acho que foi antes de você nascer, né? 97 eu sou. 97, então, você tinha 1 ano de idade e foi quando lançou o jogo e eu já era até meio velho já. E tava lá jogando, por exemplo, né? Não joguei no lançamento, mas lá pra 2000 eu comecei a jogar, né? E esse jogo é muito bom. Então, desde aquela época, quando eu jogava, eu achava tão incrível, mas eu ficava tentando entender, assim, como que eles montavam aquilo mesmo, né? Por exemplo, eu ficava reparando como é que o cara fazia o céu no jogo. No Ocarina of Time é muito interessante que o céu lá era... Porque naquela época era muita limitação técnica também, né? Então não era que nem hoje em dia que você faz um skybox lá e já era. Naquele tempo o cara tinha que meio que simular um céu. Então ele fazia meio que uma cúpula, tipo uma cumbuca assim, com a textura do azul do céu, né? E ficava girando em volta do cenário, assim, para dar uma sensação de movimento. Então eu ficava reparando nisso, assim. Eu ficava, tipo assim, pegava a câmera, que naquele tempo os jogos também a câmera era muito bugada, né? E aí você conseguia atravessar a câmera na parede, assim, você conseguia ver como é que era montado o cenário. Então eu ficava fazendo muito isso, dando uma bugada, assim, pra ver como é que eles montavam e tal. E, cara, era muito interessante, porque aos poucos você vai gravando isso e aí, beleza, eu só vou gravando, né? Aí quando chega, voltando pra hoje em dia, né? Quando eu tô lá produzindo os jogos, muitas vezes a gente se depara com uma dificuldade lá e aí às vezes a solução vem de alguma coisa que você já viu, que você jogou, você falou, nossa, tal jogo fez uma solução parecida, né? Aí você comentou, por exemplo, do Haunted House, né? Que a gente produziu agora. É um jogo que a gente fez lá na Orbit, a gente fez pra Atari, né? Não sei, a Atari original, a Atari do videogame lá. Hoje em dia eles produzem alguns jogos, né? Eles não tem mais o... Acho que eles até fazem um console novo lá, mas para rodar os jogos antigos deles. E aí eles viram o Retro Máquina e gostaram do estilo de jogo isométrico e chamaram a gente para fazer, né? E a gente ficou bem honrado, né? Com o convite também. E aquilo também, assim, por exemplo, a gente resolveu fazer um jogo isométrico, parecido com o Retro Máquina, o esquema de visão. E a gente pegou o jogo clássico, que é meio que uma casa mal assombrada, né? Então, no jogo original de Atari, não sei se você já viu os jogos que são bem antigos, eu mesmo nem é da minha época. Pior que antigo. quando tipo assim, não é que eu sou da época do Atari, mas quando eu era criança, o que aconteceu? Minha mãe, ela trabalhava de faxineira em algumas casas de gente mais rica, né? E aí, às vezes, eles tinham coisa pra, tipo, a gente não muda mais isso, quer isso aqui pra você? E aí, uma vez, eu não tenho certeza se foi minha mãe ou se foi meu pai que conseguiu. Acho que foi minha mãe, numa casa que ela trabalhava, ela ganhou uma caixa com videogames antigos. Nossa, sensacional. Aí a mulher falou, leva lá pro seu filho e tal. Tipo, a gente não usa isso aqui, né? Já tinha coisa melhor na época. E ela tinha lá os videogames, eu tinha que falar, leva lá. Daí tinha aí tinha um Atari, tinha uns outros lá, videogame velho, eu nem sei os nomes. Um monte de cartucho jogado, tudo empoeirado. Minha mãe e meu pai levaram pra casa. Falei, pô, vou jogar, né? Tipo, não tem outra coisa pra fazer. E aí eu vi muito videogame antigo dessa época aí, porque eu tinha uma caixa de videogame usado. Nossa, mas bem legal, né? Pra quem tá jogando, né? Não importa de onde veio, o importante é jogar, né? Então, no Atari original, é que eu comentei do Atari porque os jogos eram extremamente simples, né? Sim. Não era nem, tipo assim,
2 pixels era um personagem, praticamente. Então, Você tinha que usar sua imaginação. era quase que nem um livro, né? Ele te dava uma proposta, você tinha que imaginar lá. Então, o jogo original do Haunted House, você jogava com a tela era toda preta, assim, e tinha 2 olhinhos que era tipo uma luz, assim, né? Os 2 olhinhos do personagem. Então você só via os olhinhos dele. E você ia andando por uma casa escura, e aí você tinha uma lanterninha que ele acendia, que meio que era só uma bola em volta dele, assim. E tinha os corredores, que na verdade eram só retângulos, assim, que você ia tentando ir de uma sala para outra. Aí vinha um morcego, vinha um bicho, assim, um fantasma para te matar. E era basicamente isso, né? O jogo original. Então a gente pegou essa ideia do jogo original, só que a gente transpôs. Deixa eu até pegar aqui para mostrar para vocês, né? Legal. Olha que legal a versão do Nintendo Switch aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver direito. Muito bonita, muito bonita. Tá até no plástico ainda, nem tirei, ó. Cara, tá muito bonito. A capinha assim, aqui, ó. Eu achei muito legal. Da hora, né? A sensação de abrir o plastiquinho, hein, com um jogo de Switch que você produziu ainda tô até guardando essa emoção pra depois, que eu nem abri ainda. Tá aqui tem a partezinha de trás, ó, com as fotinhas do jogo. Esse aqui realmente foi um achievement na vida aí que eu consegui liberar, né? O XP fez até um barulhinho, né? E realmente, que nem você comentou, né, que sua mãe trabalhava fazendo limpeza em casa, né? Minha mãe também já trabalhou. Outra coisa que a gente tem em comum aí, né? Minha mãe já trabalhou muito, né? Inclusive, minha mãe às vezes fazia unha, né, pra conseguir algum dinheiro, alguma coisa assim. Às vezes eu fazendo um curso, ela fazendo, tipo, o dinheiro que ela conseguia fazendo uma unha à tarde, ela me dava de passagem pra eu poder ir pro curso, assim, tal, né? Então, pra gente lá, que às vezes, meus irmãos, né, a gente não tinha nem dinheiro pra comprar um videogame, pelo que você tá comentando comigo, você também sabe como é que é, né? E aí chegar até, por exemplo, assim, o primeiro videogame que eu joguei na vida também foi o Atari, né, na casa de um primo meu. E numa TV preta e branca ainda na época, nossa, faz muito tempo. E aí, tipo, depois, eu sei que levou muito tempo, mas hoje em dia a gente tá lá lançando um jogo com uma empresa que é a Atari, né, que veio procurar a gente pra fazer, né, o jogo. E você, que nem você falou, você vê o jogo, tipo, na sua mão, assim, ó, tipo, imagina eu comentei, né, que eu e meu amigo, a gente desde a quinta série a gente sonhava em ter nossa empresa de jogo. Aí hoje em dia eu poder pegar no Nintendo Switch ali, o videogame da Nintendo, né, que fez os videogames praticamente, e ver um jogo meu lá na biblioteca, tipo, numa mídia física, né, num cartucho ainda. Que orgulho. É foda, assim, é uma emoção, não achando, né, que a gente, nossa, sou foda, mas assim, pra gente que sabe o quanto a gente lutou pra conseguir chegar, né, foi uma conquista bem grande, assim. Lá na Orbit a gente tem também, a gente tem uma estante que tem uns jogos antigos lá, a gente deixa, né? Aí tem o Atari original, aí tem o cartucho do Haunted House do Atari e tem o cartucho do Switch do Haunted House que a gente fez também, um do lado do outro, assim, né? Cara, que legal. Bastante, ó. Não, parabéns, cara. Eu fiquei muito feliz quando eu vi lá vocês postando. Eu vi todo mundo que participou, né? Foi depois postar, mostrar. E eu fiquei tipo, cara, é muito legal ver esse tipo de coisa acontecendo assim, porque, querendo ou não, a indústria, essa parte assim, de desenvolvimento de jogos no Brasil, não é tão grande quanto poderia ser, porque com certeza a gente poderia ser um dos maiores, na minha opinião, sim, que a gente tem uma mão de obra muito boa, a gente tem grandes ideias, mas não temos o cacife e também como que se diz, não tentam motivar também as pessoas a seguir nesse tipo de trabalho, né? Parte mais artística, games e tal, e mesmo sendo uma das coisas que rende mais dinheiro que música e filme, se não me engano, né? Mais que música e filme de videogame. Tipo assim, bem mais. E o pessoal ainda prefere não tentar focar nisso tal, e influenciar. Prefere plantar soja, né? É engraçado isso mesmo, porque, por exemplo, você comentando, né? A indústria do videogame é a indústria mais rentável do mundo de entretenimento, né? Por exemplo, o GTA mesmo, o GTA V, ele é o produto de entretenimento mais lucrativo da história da humanidade. E é isso, assim, para alguns países, lá na Polônia, por exemplo, que é a empresa onde está a CD Projekt Red, né? Ele com certeza é um dos maiores influenciador no PIB da Polônia, é essa empresa aí que faz o Cyberpunk, né? No Japão, saiu uma notícia recentemente, inclusive, que a Nintendo é a empresa mais rica do Japão inteiro. Imagina, tudo que o Japão faz, a Nintendo é a empresa mais rica do Japão. Assim, e é um país rico já. E a Nintendo, né, pô, os cara tinham um caixa, acho que eu não sei se era 5 bilhões sei lá, eu sei que os caras, no caixa deles, assim, o dinheiro que tá lá pra saque, tá ligado? Eles podem, né, passar o cartão lá e
E é um mercado muito lucrativo mesmo. Mas assim como no cinema no Brasil também não tem incentivo, né? No videogame muito menos, né? Ainda mais porque eu acho que realmente falta incentivo, como você comentou. Tem profissionais brasileiros em toda a parte da indústria, né? Se você pegar, por exemplo, o filme do Aranha Verso, por exemplo, tem um amigo meu que é brasileiro, que é do interior de São Paulo, Douglas Azevedo, manja muito de animação, trabalhou no filme do Aranha Verso, pô, que é tipo o top da animação mundial hoje em dia, né? E esse é batalhador também, mano. O cara se esforçou pra caramba, assim. E, por exemplo, tem outros caras, né? Por exemplo, o Will Murray, que é um desenhista brasileiro fantástico, o cara era Nossa, diretor de arte. adoro. Você conhece, né? Nossa, o Will Cara, Murray é incrível, cara. Meu ele Deus é do um dos céu. primeiros que eu vi na internet, assim, de desenho digital. Acho que foi ele, assim. E aí foi engraçado que, assim, só pra concluir, né? Mas ele é um dos melhores desenhistas brasileiros, Ele né? é. E ele era diretor no Overwatch, por exemplo, que é um puta jogo gigantesco. Então, assim, se pegasse todos esses caras brasileiros que estão, né, graças a Deus, fazendo sucesso lá fora, e eles pudessem fazer o mesmo sucesso trabalhando aqui dentro, com certeza, né, a gente tava, que nem você falou, a gente é um dos maiores consumidores de jogos do mundo, só que, Sim. infelizmente, a gente tá bem longe de estar entre os 5 maiores Falta um produtores, né? incentivo, né? E a nossa mão de obra é muito boa, cara. Você olha aí os ilustradores que estão saindo aqui dentro do país, que saem do país para conseguir oportunidade fora. Você vê os programadores, né, todo mundo que faz o desenvolvimento não só de coisas para jogos, mas também para outros âmbitos aí, até de marketing e tudo mais, que saem daqui para conseguir coisas fora, porque o nosso país ele não. Tipo, não é que também o Kerai ele tinha que dar uma bolsa de estudo de Milão pra todo mundo que desenha, não, mas assim, pô, tinha que ter um incentivo, por exemplo, nas escolas mesmo, eu acho que é bem fraco. Eu demorei muito pra descobrir mesa digitalizadora, tipo, eu tava na faculdade quando eu descobri mesa digitalizadora. Então, assim, é meio ridículo até. E mesmo assim a gente vê ilustradores, artistas, né, igual você que são muito foda. Por exemplo, a sua arte também me influenciou pra caramba. Tem aquela do Gokuzinho mesmo que você tem, que tá lá com o negocinho e tal, voando. Ah, cara, até nos dias de hoje eu abro aquela ilustração pra analisar ela tipo, estudar. Porque é igual você falou Caramba. do cara que vai lá no restaurante pra comer, tipo assim, a dificuldade você só entende a dificuldade quando você tenta fazer. Então, é bem claro de se perceber isso. E é claro que eu pego. Que nem eu tenho um quadro no canal que é falando de outros ilustradores de fora do país. E aí, um deles que eu peguei para fazer um estudo, até só para complementar, foi o Kim Jung-gi, né? E É o aí, mestre. e aí, fazendo um estudo dele, tipo, eu copiei uma arte dele e eu até falei, tipo, pro pessoal tentar fazer artes direto, né, sem o sketch, assim, quando estiver estudando, e copiar outros ilustradores. Tipo, o cara, tipo, esse cara é foda, copia ele, entende o que ele faz, entende onde ele erra, tenta entender a linha de raciocínio dele. E é isso que eu vejo, assim, que a gente tem que fazer, que você fez, né, tal, você já pegou, igual você falando lá no outro podcast, que você copiou os ilustradores, tal, você falou, pô, é assim e tal. Então eu acho muito legal essa forma de aprendizado, algo que você trouxe, se levou para ilustração, levou agora para a área de direção de games, né? Então, eu acho foda, cara. É top. Não, é muito. Tem aquela frase do Isaac Newton, né? Que ele fala, pude ver mais longe por estar sobre ombros de gigantes, né? E é muito isso, assim, né? Que nem, por exemplo, essa ilustração mesmo que você falou do Goku, que acho que do meu trabalho é uma ilustração que o pessoal mais conhece, assim. Essa ilustração do Goku, lógico que eu sou fã de Dragon Ball desde sempre, mas eu me inspirei muito, por exemplo, no estilo do Thiago Reusel de pintar para tentar fazer essa do Goku, por exemplo, né? Então, uma coisa vai inspirando a outra. O Thiago Reusel, que também é outro ilustrador brasileiro fantástico também, né? Que eu sempre fui fã. Sim, Assim, que nem você falou, acho que tem que realmente, quando tá no começo, copia assim, daquela forma, né? Para estudar, lógico, né? Você vai copiar por cima de um desenho e postar na internet e falar que foi você que fez, né? Mas, tipo, copia para estudar mesmo, né? Os grandes mestres lá, né? O Da Vinci, os caras lá, o Michelangelo e tal, os caras, né, tinham aulas de modelo vivo, os caras treinavam, desenhavam. Falando em modelo vivo, tem o Pietro lá da Quanta, que, meu, o bicho desenha que nem um monstro, assim, o cara Você tava falando do Kim Jong-gi, esse é o Kim Jong-gi brasileiro, mano. O pois maluco é. desenha pra caramba. Não sei se você conhece o trampo dele, mas o bicho é bom pra caramba. Conheço, não, cara é foda. Se algum dia eu conseguir trazer ele aqui, vai ser legal.
Ah, ele é muito gente fina, cara. Muito gente fina. Eu conheço ele pessoalmente, assim, muito gente boa. Inclusive, assim, eu sinto, você estava comentando do Iconic, né, do bate-papo ilustrado, eu sinto muita falta dessa época da internet, assim, que os ilustradores estão mais em contato mesmo, né, eu acho que quando veio várias ondas, assim, né, da internet de toxicidade, assim, as pessoas, não por conta dos desenhistas, né, acho que por conta do geral, as pessoas meio que foram dando uma cansada, eu senti que deu uma espalhada, né, que nem você falou, parou um pouco, né, eu sei que, por exemplo, o Marco Álvares, ele tem um canal dele que é muito bom, né, sempre Muito assisto bom, lá. recomendo pra caramba, eu assisto sempre. O Marco é gente fina demais. Mas, assim, eu sinto um pouco falta disso mesmo, assim, de ter isso, né? Esse contato melhor de todo mundo junto de novo, né? Lutando junto, treinando junto, né? Eu sei que também agora com esse lance de IA, eu acho que muita gente que gosta de ilustrar de verdade deve ter dado uma desanimada um Foi pouco, uma né? Porque, porrada na cara de uma galera aí. nossa, demais, né? E acho que o mercado também tá muito difícil. Muitos amigos meus têm comentado, assim, né? De dificuldade e tal, porque realmente acaba suprimindo muita oportunidade de trabalho, né? Eu acho uma pena, assim, não que esteja fácil pra gente também, né? Mas, por exemplo, a gente que já tá no mercado, você vai sambando ali conforme a música, né? Mas eu acho difícil, por exemplo, acaba ficando muito mais difícil para quem quer entrar no mercado, né? Porque Concordo. daí, por exemplo, eu que entrei, ninguém entra ilustrando, sei lá, capa de revista ou fazendo jogo, você entra ilustrando, sei lá, infográfico para editora, né? Didática, Mascote aí pra pra padaria. pizzaria, né? Inclusive tinha uma pizzaria aqui em frente de casa, que eu falava isso com a minha mina, né, de vez em quando. Ela tinha um bonequinho que era o personagem, mano, que era muito, muito estranho, assim. Acho que o cara mesmo fez, assim, e era uma pizzaria. Eu até pensei em chegar no cara e falar, oh, mano, se eu fizer um mascote da hora aí, você me dá umas 10 pizzas de graça aí e tá pago, né? Mas acabei não fazendo isso, depois o cara acho que mudou a pizzaria de lugar, não, eu perdi minha oportunidade, mas eu tive vontade, viu? Dá vontade de fazer isso às vezes com um povo aí que você chega assim e fala, pô, esse mascote aí. Eu acho que eu faço em meia hora aqui melhor e o cara podia me dar uma permuta, né? Pô, uma mão lava a outra, né? Mas, Cara. por exemplo, esse tipo de trabalho hoje em dia deve ter totalmente sido suprimido por Foi. inteligência artificial, né? Esse aí eu pegava alguns, cara, e sinceramente, agora eu vejo aí o pessoal das agências de marketing, aí você vai olhar os clientes, um monte de cliente usando personagem que parece feito 3D, mas que claramente dá pra você notar que é gerado por IA. É, E então isso aí com certeza matou muito job que alguém poder. Que ilustradores novos podem pegar, sabe? Tipo, sim. às vezes o cara tá ali começando, tá no. Sei lá, já faz uns 2 anos ali desenhando, já consegue fazer um personagem vetorizadinho, ou até fazer uma renderização com uma cara de 3D. Ele poderia pegar esse trampo, mas assim, tipo, também não querendo se vitimizar, né, tal, porque a IA ainda tem as limitações dela, então às vezes você faz, que nem, sei lá, tipo, uma ideia, o cara tá lá, ele quer um personagem, ele fala, eu uso a IA, mas fala, mas a IA não vai te dar ele em vários ângulos, tal, se você quiser você faz ele na IA e eu complemento com outras peças iguais, tipo, não sei se dá pra fazer isso, mas, sei lá, entende? É que é complicado porque parece que ela não tá só agregando, mas ela tá tomando certos espaços. Eu não sei se isso também tá impactando na parte de jogos, mas. Bastante já. É, na Orbit Studio a gente não usa, né? A gente faz com as nossas próprias mãos lá, todo o nosso trabalho. Aqui, nosso lema lá é complexidade desnecessária. E... Mas a gente tem muito orgulho de fazer nossos jogos mesmo, né? Mas eu fico triste porque, assim, vira um padrão. É a mesma coisa, vamos porque eu sou um atleta de corrida lá, tipo o Usain Bolt, né? Eu digo tipo na mesma categoria, né? Porque o Usain Bolt é inalcançável. Mas vamos porque eu sou um atleta lá e eu não quero usar doping, porque eu tenho honra e eu quero realmente me esforçar para ganhar a corrida do meu jeito. Só que imagina que todos os outros atletas na mesma categoria que você tá lá usam doping. Aí que o cara se sente forçado, né? Ou eu desisto, mantenho a minha honra, né? No caso, se fosse só um hobby, você poderia falar, então vou desistir, já que não vou jogar honrosamente, né? É a mesma coisa que você entrar pra jogar online, tá todo mundo usando cheat e você vai tentar jogar Nossa, normal, né? nem me diga. Agora, por exemplo, no nosso caso, como é o nosso ganha-pão, às vezes o cara não tem muito essa escolha. Fala assim, então eu não vou mais desenhar porque agora acabou a honra, né? Às vezes o cara tem que continuar pagando as contas dele. Então, assim, É, acontece muito, por exemplo, do cliente já chegar em alguns lugares e falar assim, e vira as pessoas, vai. No começo tinha esse papo, assim, né? Algumas pessoas, ilustradores que eram entusiastas aí da IA, né?
falavam assim, mas vai agilizar pra gente, então assim, eu fazia, tipo, um trabalho em uma semana, eu vou fazer 10 e vendo, só que assim, se isso fosse um segredo só seu, beleza, mas o seu cliente já sabe disso. Então assim, o cara já chega pro cara que é o ilustrador e fala assim, ó, eu vou pedir pra você fazer uma ilustração de card game aqui, só que eu tô ligado que você já vai usar IA, então eu vou te pagar R$100 pra você fazer, porque eu sei que você vai fazer rapidão mesmo, então assim, o cara levava uma semana pra fazer um trampo que às vezes ele cobrava uns por R$1.000. Tô chutando um valor, tá? Não vou... só pra usar na casa de 10, né? Uhum. Aí, hoje, pra ganhar os mesmos R$1.000, o cara tem que fazer 10 ilustrações, porque ele vai, tipo, o cara não sabe, não vão pagar a mesma coisa, né? Sabendo que é mais fácil e meio que força, e é meio complicado, né? Que nem você falou, eu não vou ficar aqui falando, nossa, não quero que evolua, né? Não sei o que e tal, mas assim, a favor de quem isso aí, né? Normalmente é a favor de quem já possui o dinheiro, entendeu? Na minha cabeça, eu torço pela melhor possibilidade, que é tipo, as grandes empresas vão desenvolver IAs para trabalhar nas ilustrações para games e outras coisas. As menores não vão ter esse cacife para essas IA, então elas vão se voltar para os ilustradores, vão continuar com seus ilustradores. E os ilustradores que perderam das grandes empresas pode ser que eles até comecem com alguns projetos novos, né? Que vão acarretar em eles contratarem os menores. Então, sabe? Tipo, pode ser que não derrube, a gente não sabe. É igual quando lançou o Photoshop, os caras falavam, perdemos o emprego, tem a máquina lá que faz o tal do Photoshop. O Craig Mullins, eu vi uma entrevista dele falando assim, porque eu vi a época que começou a lançar o Photoshop e a gente ficou assim, né, o negócio o pessoal costuma falar isso mesmo, né? Falar, quando inventaram a prensa, né, o pessoal achou que ia acabar, não sei o quê. Ou quando inventaram a fotografia, né, os pintores também da época que faziam retrato também, talvez ficaram meio abalados, mas eu, sinceramente, assim, sendo nada otimista, né? Eu acho que não existe precedente na humanidade pro que tá por vir, assim. Eu, sinceramente, eu acho que a vida de ilustrador acabou, assim, é um negócio que não existe mais. Tá, assim, nos seus últimos dias. Um dia, sei lá, daqui uns 10, 20 anos, as crianças vão te perguntar assim, igual no Star Wars, lá na Nova Esperança, né, quando a Rey lá pergunta pro... Rey? May, sei lá. Pergunta pro Han Solo, assim, falar, tipo, é verdade? Existiam os Jedi mesmo? Aquilo tudo? Aí ele fala assim, é verdade, existiam. Você vai ver, um dia uma criança daqui a uns anos vai te perguntar assim, é verdade, existia ilustrador mesmo? Aí você vai falar, existia. É uma raça extinta já, né? É meio assustador de pensar por esse lado aí, cara. Eu não quero desanimar, né? Mas, sendo realista, eu falo pra você isso, mas assim, com toda a dor do mundo, que nem você comentou do Kim Jong-un, que é um mestre, né? Um mestre mesmo, assim. Pra mim, é a minha vida desenho, né? Assim, as pessoas que me conhecem não me conhecem de outra forma que não seja com desenho, assim. Ninguém... Se você perguntasse pra alguém que me conhece, a primeira coisa que ela vai te falar sobre mim é desenho. Tipo, ela não vai falar qualquer outro aspecto da minha... Ou que eu tomo muito café, né? Mas, tipo... que meio que um retroalimenta o outro. Mas, tipo... Então, assim, faz parte da minha vida, assim, né? Isso. Eu acho que, assim, quem deve ter sentido uma sensação parecida, talvez os últimos samurais lá mesmo, né? Igual no filme lá, mas tipo... Sim. Porque era assim, você se dedicava... Você tinha uma honra naquilo, você admirava outros caras que também eram habilidosos, você treinava uma vida inteira para você ser bom naquilo, né? E, de certa forma, querendo ou não mentindo aqui, é uma forma de orgulho você saber que você treinou tanto para chegar naquele nível, assim, e falar assim, não, agora eu consigo desenhar o que eu imagino, assim, né? Tipo, é uma conquista... Demora uma vida inteira, às vezes, pra você conseguir. Primeira vez que você faz um render daqueles, assim, que parece algo bem meio que 3D, assim, que é um desenho 2D, mas parece chegar a ser um 3D, sei lá. Ou quando... Nem isso também, até um 2Dzão bem da hora. Você fala, pô, cara... Eu fiz um vídeo recentemente redesenhando o Ryu. E aí eu faço ele desde 2018, 2017. E eu fiz ele, cara, e eu fiquei orgulhoso. Eu falei, caraca, mano. Porque às vezes começa a dar aquela desanimada, fala, pô, parece que nada tá melhor. Aí você pega pra fazer um comparativo. Você fala, poxa, todos esses anos estudando igual louco, mas tá valendo, tá valendo. Valeu a pena, né? E tem... As pessoas talvez não vão entender mais isso, assim, que nem você falou. O orgulho que você tem de saber que aquilo deu trabalho de fazer.
Pra mim, eu tô literalmente, né, cagando se, tipo, a imagem ficou bonita. Se eu escrever um prompt lá e a imagem ficar bonita, tanto faz pra mim. Eu poderia ter comprado uma foto, poderia ter, sei lá. Pra mim, o orgulho tava em saber que aquilo deu trabalho e que ficou bom. E da mesma forma, não só do meu trabalho eu tô falando isso. Quando eu vi o trabalho de outros caras, uma ilustra sensacional, por exemplo, do Kim Jong-gi, e você vê ele fazendo ali, né, ao vivo, você fala, meu, como o cara chegou nisso, cara? E era entusiasmante, assim, né? Tipo, me dava vontade de viver, assim, quando eu via um desenhista Começa a dar uma foda, energia, assim. né? Você olha É, e fala, quando... nossa, cara, olha isso. Mano, eu posso chegar nisso aqui. Ah, não, Ele te vou mostrava desenhar. onde dava pra chegar, né? Isso que era muito bom. E assim, voltando ao papo do samurai, né? É uma coisa que o cara tinha essa habilidade e tal, mas aí quando inventaram a pólvora, e fica aquela coisa que, tipo, o samurai treinava pra ser um letal, né? Então, assim, nada no Japão era mais letal que um samurai, por exemplo. Aí, a partir do momento que chegou a pólvora lá, qualquer imbecil com uma arma na mão seria mais letal do que um samurai, entendeu? Concordo. E aí, o que aconteceu com eles? Desapareceram, né? Tipo, não tem mais Eles serventia. Aí, hoje, viraram uma arma sem viraram lenda, né? propósito. Então. Virei uma E, arma é, quebrada sem propósito pro meu mestre. e eu tenho certeza que se você chegasse num samurai e falasse, não, você pode comprar uma escopeta e você pode sair atirando também. Pra ele não teria sentido isso, Não, porque não existe mais a honra, entendeu? Então, é. pra mim, o sentimento é exatamente esse, assim. Tipo, pra mim, eu sinceramente, eu deveria terminar de uma forma mais otimista, né? Eu vou Mas pra começar, mim, eu assim, vou pôr uma música assim. Tururu, aquela do Naruto lá. tururu. Mas, por exemplo, eu assisti o filme do Maverick lá, né? O Top Gun 2, né? Não sei se você já assistiu. Muito bom, Comecei, inclusive. parece ser bom. É bom pra caramba. Tom Cruise, né? Velhão, mas tá botando pra Nossa, Tom quebrar Cruise ainda. é pica. E aí tem uma hora que os caras falam pra ele, porque lá é o mesmo dilema, assim, também, porque estão metendo drone lá nos aviões, né? E assim, ele que era um piloto fodão e tal, Isso. meio que, tipo, não vai mais ter serventia. Aí o cara fala pra ele, né? Ele fala assim, meu, você acha que vai durar mais 2 anos usando piloto ainda? Você acha que isso daí, tudo que você acha foda aí vai servir de alguma coisa? Aí é da hora que ele tá saindo da sala, assim, ele dá um olhar 43 pra trás, assim, ele fala assim, mas até lá eu ainda tô botando pra fuder, tá ligado? Desculpa mandar um palavrão aqui no, Não, no relaxa. meio da live, mas tipo, pra mim eu coloquei isso na minha cabeça, eu falei assim, enquanto eu ainda tiver fôlego pra lutar, eu ainda vou tentar fazer, né, da forma, Gambater. com esforço, gambater, e, e cair lutando, cara. Eu não vou deixar me abater, não. E aquela coisa também, né, meu? Tipo, a maior habilidade do brasileiro é sobreviver, né? Então, eu É, tenho certeza que é. a gente vai dar um jeito. E eu acho que essa parte que você comentou do tá tomando parte, dá uma desanimada, realmente dá uma desanimada, assim, até pra quem tá vendo a gente quer conversar, assim, realmente dá uma desanimada. Eu, quando eu comecei a viajar, você fala assim, poxa, mas tem coisas que te dão, que te dão um certo rumo, que parece que é algo que vem de você. Por exemplo, comigo mesmo, que é o tal do. Deixa eu ver se eu consigo tirar assim, derrubar tudo. Que é o tal do mangá. Tipo assim, cara, desde que eu era molequinho, assim, tipo, sei lá, antes dos 10 anos, eu ganhei meu primeiro do Dragon Ball, foi do Z ainda, que foi do Majin Buu. Minha mãe não sabia que tinha ordem cronológica, ela me deu um do Z lá. E eu era bobão e pintei o Majin Buu com lápis de cor. E que Acontece. eu achei que mangá era livro de colorir. E aí, eu falei, depois de certo tempo, eu ganhei uns do Cavaleiros do Zodíaco e falei, um dia eu vou fazer o meu mangá. E aí, anos depois, perto da época da faculdade, eu me concentrei e escrevi um roteiro inteiro do meu mangá, que na verdade daria uma light novel de um livro de 200 páginas, que eu deveria lançar, na verdade, mas enfim. E aí, desde moleque, parece que eu tracei um ponto assim, tipo, eu vou fazer isso pra chegar no mangá finalizado. Daí as pessoas, às vezes, tipo, muita gente até me pergunta, pô, mas você já tá há tantos anos falando desse bendito seu mangá, eu ainda não vi, você não terminou, não sei o quê. E tipo assim, cara, é que ilustrar, desenhar, no meu caso, fazer o meu mangá é minha motivação principal. Então eu imagino que muito ilustrador vai desanimar, mas não vai desistir exatamente por conta desse foco de vida, sabe? Às vezes o cara fala, não, tipo, realmente a IA, sei lá, a IA dominou, hoje é 2030, não, 2026, né, 27, a IA dominou os desenhos, mas, cara, eu vou continuar aqui, eu quero fazer o meu mangá, quero, sei lá, lançar o meu jogo e
vou fazer. Vou fazer. É, eu também acho. Eu acho que assim, pra não desanimar total, né? Tentar ver um ponto animador. Se você pegar. Acho que no fundo compensa muito o que você cria, né? É que às vezes muito do lugar de trabalho do ilustrador, às vezes ele era uma ferramenta, assim como o Shinobi, né, no Naruto. Ele era uma ferramenta para os projetos de outras pessoas, né? Te contratavam para ilustrar para outras pessoas. Então acho que talvez um caminho é você criar suas próprias coisas, assim como você falou do mangá, né? Seu mangá autoral. No meu caso, estou tentando fazer nossos jogos autorais lá na Orbit lá. Mas porque se você pega para comparar, vamos por livro, né? Tem lá o Harry Potter, que é um sucesso, tem outros livros tal, Senhor dos Anéis. Escrever, todo mundo podia escrever, não podia? Tipo, todo mundo sabe escrever, né? No geral, né? Eu sei que tem gente que não sabe, mas no geral, assim, todo mundo poderia abrir uma folha, sei lá, digitar no computador e escrever um livro, não pode? Tipo, não é uma habilidade que... Porque o desenho eu sei que requer habilidade mesmo para você desenhar, né? Ou para fazer uma obra interessante com desenho ou com quadrinho. Sim. Agora, escrever, é lógico que tem habilidade, né, do bom escritor, mas o que eu tô querendo dizer é assim, a IA provavelmente vai ser a mesma coisa, assim, tipo, escrever, gerar palavras, todo mundo consegue gerar falando, né, mas fazer uma boa história que cative as pessoas, ou fazer ilustrações que cativem as pessoas, ou fazer uma narrativa ilustrada que cative as pessoas, então, isso é uma habilidade que sei lá, eventualmente a IA pode vir a ter também, mas, no geral, mesmo com todas as ferramentas para fazer alguma coisa, muita gente não faz nada, entendeu? Então, assim, verdade. acho que a gente trabalhar, de repente, para criar mesmo, para você ser o provedor da criação, ao invés de ser só uma ferramenta para os outros, talvez seja um caminho, né? Sim. De aplicar seu próprio trabalho, sua própria arte. Eu acredito nisso mesmo. Que você pode ser a sua própria cereja do seu bolo, né? Você não precisa ser a cereja do bolo dos caras que tá usando a IA e não sei o quê. Então. Mas de qualquer forma, é uma luta que nós vamos travar juntos, né? Porque tá todo mundo nessa aí também. Qualquer coisa vai chegar um Orochimaru aí te dando uma perspectiva nova aí pra você seguir. Me talvez, siga aqui, né? se você não tem mais perspectiva, me siga. Ser um renegado de Konoha, né? É, Mas Mas no geral, assim, nos jogos, acho que a gente entrou nesse assunto porque você tinha perguntado se impacta muito nos jogos, né? Sim. Acho que vem impactando muito em todas as áreas, com programação, Ó, minha gata aqui chegando aqui, ó. Dá um oi pro pessoal aqui, ó. Nina! Gostam de um teclado. Vive deitando no teclado aqui. Então, vem impactando sim, mas jogo também é aquela coisa que eu te falei, mesmo que o cara tenha todas as ferramentas para fazer um jogo, né? Ainda assim, você fazer um jogo bom não é fácil. Tanto que, por exemplo, se você comparar, você pega uma empresa que tem todos os recursos do mundo, né? Uma empresa gigante, você vê, não vou citar nomes agora para não me comprometer, mas tem jogos que custam milhões de dólares, né? Tinha todo o recurso do mundo para fazer um jogo bom e ainda assim o jogo flopa. É um jogo que sai um jogo ruim, ninguém joga, ninguém liga também. Então, assim, mesmo que tenha todos os recursos do mundo muito facilitado, ainda assim fazer alguma coisa que cative as pessoas é uma habilidade que todo mundo tá buscando ter, né? Então, acho que é isso. Acho que, assim, para o futuro trabalhar nisso, assim, como você cativar, né? Sim. Lá no estúdio a gente conversa muito disso, né? Mas lógico, né? Não só trabalhar para o que é comercial, a gente tenta também fazer o que a gente gosta, né? No fim das contas. E acho que nesse projeto do Cyberpunk, que é o nosso jogo autoral mais recente, a gente vem buscando isso, assim, saber entender que cativa também, né? Que vai captar a atenção das pessoas para querer jogar seu jogo e ao mesmo tempo fazer algo que é verdadeiro pra gente, né? Que a gente gostaria de jogar no fim das contas, né? Também. Porque a gente pode até não alcançar o nível da IA, mas até mesmo, por exemplo, igual lá no One Punch Man, que o cara que era o ilustrador inicial que criou a história conseguiu chegar onde ele chegou mesmo não sendo tão bom em desenho na época, né? E agora ele tá com mob. E assim, tipo, é o cativar mesmo, igual você falou, é o cativar que a gente vai ter que buscar agora, porque a perícia provavelmente a IA vai dominar, mas o cativar ela não vai, eu acho. Tomara que não, né? Tomara que tenha algum lugar ainda pra gente, né? Mas por exemplo, tem um jogo que chama Undertale, não sei se você já ouviu falar. É um jogo indie bem famoso, ele foi feito por um cara só. E ele também não tinha muita habilidade para fazer um gráfico sensacional pro jogo dele, nem nada, mas é um jogo super famoso, super bom, e ele ganha muito nos textos, na ideia do jogo, assim, né? Ou, por exemplo, quando você fala de música, né? Você poderia citar vários exemplos de caras que não tinham uma voz super sensacional e que, ao mesmo tempo, fizeram mais sucesso do que muito cantor
lírico, assim, né, com uma voz perfeita e tal. Então, eu acho que é trabalhar nisso, assim, né, na criatividade, naquilo que a gente consegue se diferenciar mesmo. E Concordo. tentar, né? Aí até para encerrar aqui, para não tomar muito também do seu tempo, você, né, já trabalhou o dia inteiro, aí não vou ficar tomando tanto do seu tempo para poder descansar também. Mas até Tranquilo. aqui para a gente encerrar, o que você deixaria aqui para o nosso público, tá? Assim, não só sua perspectiva, assim, mas o que você, sei lá, sua frase motivacional. Essa daí eu tenho uma pronta há muitos anos já, né? Eu não sei, né? Eu acho que é de minha autoria mesmo, mas eu sempre falo pra mim mesmo isso, mais do que falar pros outros, eu falo assim, que a minha dedicação tem que ser do tamanho do meu sonho, né? Então, assim, quanto maior a gente sonhar, mais a gente provavelmente vai ter que se dedicar, né, pra alcançar. Então, é o que me motiva sempre, né? Além de, claro, né, a minha família, meus amigos, assim. Tem aquela cena do Dragon Ball que toda vez que eu vejo eu choro, mano, que é quando o Vegeta reconhece que o Goku é muito foda, né? E aí, quando ele entende por que, que o Goku é melhor do que ele, assim, porque, tipo, ele também treina pra caramba o Vegeta, né? Mas ele sabe que o Goku, ele tá lutando pelos amigos também, né? Por todo o universo, então ele nunca se deixava derrotar, né? E eu acho que é muito isso também, assim, né? Acho que o motivacional é você saber não só pensar onde quer chegar, mas por que quer chegar e também aproveitar o caminho também, né? Que eu acho que é mais importante do que a chegada, né? No geral. Meio clichê, mas no fundo é verdade. Quando você vai chegando, que nem eu já sou um idoso, você vai chegando numa idade, você vai vendo que realmente faz toda a diferença você aproveitar o momento, sabe? Você aproveitar o seu momento com a sua família, aproveitar na hora que você está se dedicando para construir alguma coisa, porque o resultado vem ou não, mas a jornada fica, né? Então acho que é isso. Acho que para quem gosta de videogame é uma área muito legal também de trabalhar com ilustração, com criação, assim. E que nem você falou, mesmo independente do que aconteça no mundo, com o trabalho, com tudo, pra gente que ama desenho, ainda é fabuloso você construir um desenho, uma imagem com as suas próprias mãos e olhar e sentir que aquilo tem alma, né? Talvez Sim. as IAs não consigam, mas acho que no geral é isso, assim. E agradecer você também, claro, né, pelo convite. Gostei muito de bater um papo com você. Obrigado. Para mim é sempre bom falar de desenho. Eu também sou maluco do desenho. O povo às vezes quer puxar um assunto diferente, sei lá, futebol, e eu não manjo. Aí eu só assim, você sabe? Aí você começa a falar, sabia do ilustrador tal, e o cara, sei lá, é dono da padaria. Então. É muito louco, né? Mas que bom ter esse espaço aqui, por exemplo, no seu canal, né? Continuando o legado de outros canais, assim, tipo, que falam de desenho, porque eu acho que a gente precisa desses lugares pra gente se encontrar, né? De vez em quando der, que nem tinha antigamente aqui em São Paulo, a gente fazia o tipo, não, como é que chamava? Bistecão ilustrado, acho que era um negócio assim, que o pessoal se reunia num bar assim e ficava desenhando, comendo alguma coisa, trocando ideia, né? Sempre bom também. Isso é legal, acho maneiro. E mesmo que seja virtual, né, pra gente é bem legal também de conversar de desenho também. É muito bom encontrar outras pessoas que gostam do que a gente gosta, né? E para poder influenciar quem tá começando aí, tal, entender como que tá o mercado e as outras coisas. E como você mesmo falou, né, meio mestre Hugo aí, né, tem que aproveitar o agora, né? Porque o ontem é o passado, o amanhã é o futuro e hoje é um presente, né? Então você tem que aproveitar o agora. É verdade, falou Então, tudo, né? meio mestre Hugo aí. Mas Total, total. Mas então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da nossa conversa aqui, conversando com o Rodrigo. Ele disponibilizou esse tempo aqui. Eu tenho que agradecer muito aqui, porque eu sei que ele é ocupado e tal. Mas é bem legal estar trocando experiências e podendo incentivar aí você que está começando na área de ilustração ou de games, que é algo assim que é uma paixão que todo mundo tem, né? Então vamos só aumentar ela. Com certeza. Então, muito obrigado e até a próxima, pessoal. Falou, obrigadão, hein?